Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora à videoconferência SARS-CoV-2 e Covid-19, aspectos gerais e recomendações nos casos graves. Para trazer os esclarecimentos sobre esse assunto, estão aqui conosco, na Prodepa, a médica infectologista Vanessa Santos. Boa tarde, Vanessa, que é membro da Sociedade Paraense de Infectologia e integra a Comissão de Controle da Infecção Hospitalar da Santa Casa. Temos também aqui a médica intensivista Norma Assunção, que é titulada pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e que atualmente é diretora técnica assistencial da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, um dos hospitais de retaguarda para o atendimento de eventuais casos graves da Covid no Pará. Aqui no auditório também está a coordenadora da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar da Santa Casa, Adriana Moreira, e estão conectados conosco profissionais de saúde de vários municípios do estado que acompanham por meio do link, tá? Você pode fazer a busca desse link, que tem o mesmo tema da nossa conferência, SARS-CoV-2 e Covid-19, aspectos gerais e recomendações nos casos graves. Essa busca pode ser feita e você que já está linkado aqui conosco pode encaminhar o link para possíveis interessados em participar. Então, a gente começa com a Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Eu já vou repassar a palavra para você. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Vamos começar. A gente vai falar inicialmente sobre alguns aspectos gerais e, em seguida, a Norma vai comentar um pouco mais sobre esses pacientes críticos que vão para a UTI e o que a gente pode estar fazendo de manejo com esses pacientes. Então, vamos começar. Bom, vírus é uma palavra que, do latim, né, significa veneno, toxina. São estruturas muito elementares, especialmente se a gente for comparar com a célula humana, né, e são muito simples. E, justamente por isso, são parasitas celulares intraobrigatórios. Não são parasitas obrigatórios, né? Eles precisam estar dentro da célula. Para se multiplicar, eles vão utilizar todo o maquinário da própria célula do hospedeiro, vão utilizar até mesmo a energia do hospedeiro. O problema é que já dentro da célula, os vírus têm potencial de replicação muito alto, né? E a partir de mutações, recombinações, eles também têm uma variabilidade genética muito grande. A gente tem diversas estruturas virais, a gente tem vírus de RNA, vírus de DNA. Aqui nessa figura, a gente tem algumas famílias bem importantes, né, que causam doenças para o homem, que são vírus de RNA e envelopados. Mas a gente tem formato esférico, helicoidal, né, a gente tem o próprio bacteriófago, que tem um formato um pouco mais, né, complicado, ele não aparece aí nessa foto. O interessante é que aqui a gente já vai ver a nossa família do vírus, que é, digamos assim, a atração de hoje, né, que é justamente coronaviridae. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais dessa família dos coronavírus. Eles têm 4 grandes grupos. Aqui nessa imagem, inclusive, a gente aprofundou mais nos 2 grupos que mais causam infecção humana, mas além do grupo alfa, beta, a gente ainda tem delta e gama, tá? E assim, é interessante que, normalmente, os indivíduos são infectados em algum momento da vida por algum coronavírus, tá? Isso é bem frequente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nessa imagem é a relação estreita com outros animais, né? Vejam que o coronavírus está muito envolvido com outros animais, e especialmente com o morcego, que se repete ali em vários momentos. Então, a gente tem uma família grande de vírus, já são conhecidos há mais de 50 anos, né? São vírus de RNA, são vírus envelopados e tem uma alta capacidade de mutação, que é uma coisa que a gente realmente vem acompanhando nesses 50 anos. Aquele coronavírus que eu disse que normalmente o indivíduo vai ter alguma infecção no momento da vida, normalmente ele causa um resfriado comum, né? Ele não causa sintomas exacerbados. Mas em 2002, né, que foi que aconteceu? A gente teve o primeiro novo coronavírus que a gente chama, que foi denominado de SARS-CoV, né, e foi identificado na China e já causou uma doença diferente, já causou uma síndrome respiratória grave, que não era o que a gente estava acostumado
Não era o que a gente estava, né, não era o mais comum até aquele momento. 10 anos depois, na Arábia Saudita, depois se espalhando para outros países do Oriente Médio, a gente teve um outro coronavírus que ficou denominado como MERS, que era justamente síndrome respiratória do Oriente Médio. E agora, né, no finalzinho de 2019, a gente teve uma nova surpresa, um novo coronavírus, que a gente hoje está denominando de SARS-CoV-2. Esse artigo é muito interessante. Ele foi publicado na Nature em 2013, né, e eu gosto de chamar a atenção para ele, porque é o seguinte, o autor coloca, né, que nessa década eles viveram 2 epidemias por 2 coronavírus novos, que foi justamente a epidemia de 2002 e 2012. Então, o que ele coloca? Né? Que a gente realmente precisava, em 2013, se preparar para novos coronavírus, para outras epidemias. E quais seriam os fatores implicados para isso? O aumento da densidade populacional, a invasão, a gente está convivendo cada vez mais próximo com esses animais selvagens, né? As pessoas estão envelhecendo mais e os indivíduos imunocomprometidos com os tratamentos, eles estão também aumentando em número. Então, todos esses fatores seriam fatores favoráveis, né, para a evolução, para o desenvolvimento, né, que acaba ocorrendo após mutação de novos coronavírus, né. E ele, inclusive, coloca nesse artigo a proximidade de um coronavírus que, na época, estava circulando entre os morcegos na China. Então, esse artigo ele é muito interessante a gente ver que a comunidade científica, há 7 anos atrás, já vinha alertando, né, para a possibilidade do surgimento de novos coronavírus. Então, aqui a gente tem as 2 epidemias que eu me referi anteriormente, da China e do Oriente Médio, e essa nova cepa, né, que começou a ser identificada no final de dezembro. Aqui ao lado a gente tem uma foto do mercado de Wuhan, né, a gente sabe que no início da epidemia, a maioria dos casos estava ali ao redor do mercado, e que é um mercado que, vocês imaginam, o manejo com animais, tem muito animal, inclusive, né, vivos, animais já para consumo. E aí foi quando as autoridades chinesas já alertaram que realmente já havia um novo coronavírus. Veja, eu fiz aqui uma breve série histórica, mais ou menos, do que aconteceu. Se a gente for ver, dia 3 de janeiro só tinha 44 pacientes. Eram pacientes que estavam evoluindo com uma pneumonia grave, e, ao fazer os testes, não era detectado, né, os vírus que já se conheciam. O sequenciamento foi realizado e, no dia 7, a OMS anunciou a descoberta desse novo coronavírus. Em 72 horas, a gente já tinha um teste diagnóstico para detectar esse novo vírus. Tá? Esse quadro é interessante para a gente comparar, né? A gente acredita que, na Covid-19, o possível reservatório natural também é o morcego, mas parece haver um hospedeiro intermediário antes de chegar no homem, né? Aqui os países em que se originou, né? Número de casos, vocês veem que comparativamente, realmente, a Covid-19 tem um número muito grande de casos, né? Um número muito maior de países afetados e um número muito maior de mortes. E sempre esse padrão de transmissão que funciona como uma zoonose, porque inicialmente, né, o homem pega de um animal, mas uma zoonose até o momento que o vírus sofre uma mutação e ele consegue uma transmissão interhumana eficiente. Tá? Esse quadro, na realidade, eu atualizei ontem à noite, então a gente já tem mais casos do que isso, só para mostrar para vocês. Na internet tem muitas ferramentas para a gente acompanhar isso. Esse site é o do John Hopkins, então vocês veem mais de 109 mil casos, isso era até ontem à noite. Infelizmente, a gente sabe que hoje esse número já está maior. No Brasil, ontem à noite, ainda eram 25 casos, me parece que hoje a gente já chegou no número de 30 casos. Para definição, a gente está usando o último boletim epidemiológico, ele é do dia 4 de março, ele sofreu algumas atualizações. Então, aqui a gente vai ver 3 situações que eu vou ter casos suspeitos ou prováveis, né? Lembrando que a febre já não é mais um sintoma obrigatório, que nas primeiras definições de casos estava se comportando assim, agora não mais. A gente pode ter febre e sintoma respiratório com uma história de viagem, né?
E a gente pode ter febre ou sintoma respiratório se esse indivíduo teve um contato próximo com um caso confirmado ou com um caso suspeito. E a terceira situação é aquele contato domiciliar, né? Então, são familiares, pessoas que trabalham próximo, com um caso confirmado. Então, também, nesses indivíduos, a febre não é obrigatória e eles já são considerados casos prováveis. Depois eu vou voltar nessa figura, a gente vai falar um pouquinho o que é esse contato físico direto. Ele tem que ser muito próximo, né? No mesmo ambiente. E essa distância que a gente está utilizando, na realidade, a gente está com base nos coronavírus anteriores, porque a gente ainda não tem dados específicos para esse coronavírus. Para o que a gente sabe, ela costuma ser 1,5 metro, 1,6 m, mas o Ministério da Saúde, até para aumentar a segurança, está considerando 2 metros, tá? O contato desprotegido com secreções infecciosas, né, com secreção de algum indivíduo ou com superfícies ou objetos contaminados. A gente sabe que o coronavírus é eliminado nas fezes, isso é um fato, né? Mas a gente não é muito claro ainda essa via de transmissão e até o momento nos parece que não é a via mais importante, né? A via mais importante de contaminação mesmo é a via respiratória. Essa é a plataforma, né, do Ministério da Saúde, que a gente vai fazer as notificações dos casos novos, tá? Se esse caso novo é daqui do Brasil, se esse caso novo veio de outro país. E também nessa plataforma a gente também consegue acompanhar a situação dos casos. Aí vocês veem os estados em que tem casos suspeitos. O nosso, no caso, ele está em verdinho, só tem casos suspeitos. E outros estados que já tem vírus, já tem casos confirmados, tá? Quanto ao período de incubação, né? A gente tinha uma publicação inicial que colocava esse período de incubação até 24 dias, o que era um pouco mais preocupante, mas outras publicações já surgiram e esse número realmente não apareceu. O que a gente tem hoje é de 2 a 14 dias e nos parece que em 90% dos casos, até o 9º dia, esse paciente vai desenvolver algum sintoma, né? Então, a gente acredita que isso é bem seguro. Com relação ao período contagioso, é o período que aquele paciente, aquele indivíduo contaminado, ele ainda está transmitindo. E isso aí é bem importante, assim, em termos de epidemiologia. Ele é maior até do que o período de doença, né? A gente está acompanhando pacientes que, mesmo depois da recuperação, ainda continuam transmitindo, né? A transmissão assintomática são os indivíduos que não desenvolveram nenhum sintoma e ainda assim estão transmitindo o coronavírus. Isso é uma novidade dentre esses novos coronavírus. A gente não viu isso, né, na primeira epidemia da China e na segunda epidemia do Oriente Médio. Então, para esse vírus, está ocorrendo essa transmissão assintomática e talvez isso até explique, né, a proporção que isso está tomando. Vou aproveitar para citar agora, nesse momento, um artigo que eu estava lendo ontem à noite em casa a respeito das crianças, a respeito do risco para as crianças. Nos parece que o risco de infecção é o mesmo de um adulto ou de uma criança. Isso não vai ser diferente. Mas o adoecimento não é tão frequente nas crianças né, quanto nos adultos. Então, as crianças estão se mostrando, sim, né, adoecendo menos, e elas também poderiam fazer essa transmissão assintomática. Então, elas têm o mesmo risco de se infectarem, mas já não estão adoecendo na mesma proporção. A gente não tem ainda uma resposta de por que isso está acontecendo, mas, de qualquer forma, é uma boa notícia, né? Para a gente já dá um alívio. E também outra coisa que é muito questionada, a questão dos animais de estimação, cachorro, gato. Até agora a gente não tem nenhuma evidência clínica de que esses animais domésticos, esses animais de estimação, possam adoecer ou mesmo transmitir para outras pessoas, tá? Com relação à superfície, também é uma coisa que a gente se pergunta, quanto tempo o vírus fica, etc. Esse artigo é novo e, na verdade, o autor ele fez uma revisão de 22 publicações anteriores, ou seja, publicações que dizem respeito àqueles outros novos coronavírus, né? Que é o que eu comentei antes, é o que a gente está tomando como base. E o que ele argumenta nesse artigo seriam até 9 dias
o vírus poderia permanecer numa superfície inanimada, ou seja, numa mesa, num celular, numa maçaneta, né? Enfim. Agora, até 9 dias seria realmente o prazo máximo, porque isso daí vai ter uma série de fatores que vai poder interferir se esse vírus vai conseguir ficar 9 dias ou não. Fatores ambientais, né? Inclusive a desinfecção da superfície, né? Seja com o nosso o produto de limpeza que a gente usa em casa, sejam com os produtos hospitalares, tá? E realmente, com a desinfecção, a gente consegue inativar o vírus, só lembrando que até o momento a clorexidina se mostrou menos eficaz. Com relação ao quadro clínico, né, dos pacientes que vão desenvolver sintomas, a gente tem esses 3 sintomas que a gente está observando nessa imagem como os principais, né? É a tosse, a febre e a dificuldade para respirar. Então, esses são os principais sintomas. Esse aqui, me perdoe a imagem, eu entendo, é impossível da gente ver, mas já é dos casos da China. Eu vou fazer um zoom só nos sintomas para a gente observar. Aqui vocês veem, cada coluna dessa é uma instituição de saúde lá em Wuhan. E aí vocês veem que nas 3 instituições a febre realmente é o sintoma mais prevalente. Ela chega a 98% naquela terceira coluna ali. Então a febre é muito prevalente mesmo. Além disso, a tosse e a dispneia. E aí a gente já vai ver que sintomas como rinorreia, aquela coriza, isso já não é comum para o coronavírus, né? E está relacionado realmente com a multiplicação deles do coronavírus mais em trato respiratório inferior e não superior. Esse é um outro artigo. A gente também está vendo a febre como sintoma mais frequente, febre, tosse, expectoração, né? E algumas comorbidades que eu quero chamar a atenção, que a gente já sabe que realmente elas vão fazer diferença, que principalmente hipertensão, diabetes e cardiopatias. Para a confirmação dos casos, a gente está utilizando também os critérios do nosso último boletim epidemiológico. Os casos podem ser confirmados de forma laboratorial ou pelo critério clínico epidemiológico, tá? Lembrando que existe um protocolo, que é o protocolo Charité, que foi instituído, né, para que seja realizado esse exame para o coronavírus. Mas mesmo nos casos, alguns laboratórios privados estão realizando a pesquisa, mas mesmo nesses casos, assim, se for positivo, esse exame vai ter que ser validado por um dos 3 institutos de pesquisa orientados pelo Ministério da Saúde. Inclusive aqui para a gente é o Instituto Evandro Chagas, né, que foi o que aconteceu com o primeiro caso que foi identificado, porque saiu o resultado do hospital em que o paciente estava internado, mas precisava da validação do Adolfo Lutz para que fosse realmente dado como confirmado. Voltamos para aquela figura da investigação, né? Então, para os casos suspeitos e para os casos prováveis, de acordo com aquelas 3 situações, né, a gente vai coletar. A coleta desse material é muito importante, então, aqui no estado a gente vem, né, treinando esses profissionais que fazem a coleta, até para que a gente não tenha problemas de diagnóstico falso ou negativo por situações de coleta equivocada. Vão ser pesquisados outros vírus respiratórios que estão circulando aqui na nossa região. A gente está em pleno inverno amazônico, né, como a gente costuma nomear, e o influenza está circulando muito, inclusive nessa época do ano. Então, a princípio, são pesquisados esses outros vírus respiratórios. Caso esse exame dê positivo, pelo protocolo, já está descartado Covid-19, né? E caso seja negativo, segue a investigação, aí já não mais no LACEN, no Instituto Evandro Chagas, para o SARS-CoV-2. Esse artigo também é bem interessante, porque ele coloca essas 3 epidemias, que na realidade a gente está, né, à beira de chamar a Covid-19 de uma pandemia, a gente está com um risco muito alto disso. Ele coloca como se fossem novos agravos, né? Agravos que surgiram, eles são novos, mas são agravos muito importantes para a saúde. E quais foram as lições que a gente aprendeu, já que a gente já tinha passado por 2 outras epidemias causadas por coronavírus? Bom, infelizmente, a gente não tinha aprendido muita coisa, né? A gente não conseguiu desenvolver uma vacina para coronavírus nesse período, uma vacina que fosse eficaz.
e a gente também não conseguiu desenvolver nenhum tratamento antiviral que seja específico para os coronavírus. Então, assim, o autor, ele coloca que fomos pegos meio que desprevenidos, mas já tínhamos tido chance de estarmos um pouco mais preparados, né? E, além disso, ele cita também se, no início dos casos, talvez a gente tenha dado pouca importância, né? E isso não pode também ter causado problemas maiores agora para a gente. Bom, com relação ao tratamento, como eu citei, a gente não tem um tratamento específico, a gente não tem nenhuma droga que seja específica para o coronavírus. E eu vou citar aqui algumas drogas, alguns medicamentos, inclusive muitos deles ainda estão em trials, ainda estão sendo testados mesmo. E lembrando que no nosso guia de manejo do Ministério da Saúde não há nenhuma recomendação a respeito disso. É mais para a gente ter o conhecimento do que está acontecendo, tá? O oseltamivir é o antiviral que a gente usa para o influenza. Então, até a gente não ter certeza de que é a Covid-19 ou não, ele pode ser iniciado, né? Porque pode se tratar de um caso de influenza, mas a partir do momento que confirmar a Covid-19, até pelo mecanismo de ação dele, ele tem que ser suspenso, porque não tem nenhuma ação para o coronavírus. O lopinavir e ritonavir, né, para quem não sabe, é uma droga que a gente utiliza para tratamento de HIV e agora está sendo testado. Nos parece que até agora os resultados não são muito promissores e tem alguns trials também que associam ribavirina. Os melhores resultados em antivirais são com remdesivir, uma droga relativamente nova que nós não temos disponível aqui no Brasil. Aparentemente, né, dentre os antivirais disponíveis, está apresentando os melhores resultados. Com relação ao uso de antibiótico, assim, ele é mandatório porque a gente não tem como descartar que existe uma infecção bacteriana simultânea. São pacientes que evoluem de forma muito grave, né? Mas eu não vou citar os esquemas, porque eu acredito que cada instituição deve utilizar o seu protocolo de pneumonia adquirida na comunidade e indicar para esses pacientes. Dentre outras opções terapêuticas, eu vou começar pela que eu considero hoje a melhor, né? Que é justamente a cloroquina. Já existe, inclusive, um posicionamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia com relação ao uso de cloroquina para esses pacientes. E nos parece que é uma medicação que, quando a gente vai comparar nos trabalhos, às vezes a resposta é até melhor do que os antivirais que a gente está usando. Então, isso é uma ferramenta que, de repente, a gente pode lançar mão para esses casos críticos que a Norma vai comentar mais tarde. Corticoide, a princípio, não está indicado, tá, gente? Então, assim, eu coloquei só para a gente citar, porque é uma prática comum para esses pacientes que fazem quadros respiratórios graves, mas pelo Ministério da Saúde, a princípio, não está indicado. A ECMO, né, que é a oxigenação pela membrana extracorpórea, alguns trabalhos estão sendo publicados, a gente vê alguns resultados positivos, mas, assim, eu considero uma terapia muito cara e muito pouco disponível. Então, numa situação como a nossa, é muito complicado a gente lançar a mão de uma terapia cara, pouco disponível. Então, eu não acredito que vai ser a nossa realidade. E só para mostrar para vocês, vejam que existe realmente a sociedade científica toda muito mobilizada em tentar um tratamento, né? Então, a gente vê trials com interferon combinando lopinavir, a gente vê trials até com anticorpo monoclonal, até com inibidor de interleucina 6. Então, assim, são trials que realmente ainda estão em andamento, mas existe uma mobilização muito grande. A gente está tentando tratar esses pacientes muito graves. Com relação ao uso de máscaras, assim, eu frequento hospitais diariamente, né? Então, eu preciso deixar uma mensagem. Porque o que a gente está vendo? A gente está vendo um consumo que eu considero desordenado do EPI respiratório e, muitas vezes, utilizando o EPI de forma equivocada, né? No momento em que a gente está tendo dificuldade, inclusive, para a compra desse material diante de uma situação que é mundial, né? Então, assim, a gente precisa usar os EPIs respiratórios, e isso está sendo orientado pelas CCIHs, mas, assim, a gente precisa usar de maneira
organizada, de maneira correta. A gente não pode usar esse EPI motivado pelo medo, pelo desespero. Isso não vai ser o melhor caminho, tá? Então, essas são as orientações da OPA e da OMS para o uso da máscara, tá? E eu quero lembrar para vocês que a máscara cirúrgica, né, que é o que muitas pessoas estão estocando em casa, o objetivo principal da máscara cirúrgica é conter partículas que nós expelimos durante a fala, durante a respiração. Então, ela está muito melhor indicada para os pacientes doentes, né? Porque o objetivo dela principal é esse, e não funcionar como filtro, né, para aquelas pessoas que não estão doentes. Então, o objetivo principal da máscara não é esse. E por isso, os países, de uma forma geral, não estão indicando que as pessoas saiam na rua de máscara, né? Estão indicando nessas situações específicas. Então, se você não está apresentando sintoma respiratório, não utilize. Se tiver alguém de máscara do seu lado, provavelmente essa pessoa está com algum sintoma respiratório. E também não é motivo para a gente ficar desesperado do lado da pessoa ou causar algum tipo de desconforto para aquela pessoa. Eu acho que esse não é o caminho, né? Mas que seja de forma correta, né? Seguindo as boas práticas, seguindo a forma correta de descartar, de colocar, higienizando as mãos antes e depois da remoção da máscara. Então, assim, eu acredito que o uso correto, ele é até muito mais importante do que simplesmente o uso da máscara, né? Combinar sempre com as outras medidas de proteção. Eu estou acabando já, estou encerrando, mas eu quero deixar para vocês 2 ferramentas de informação que eu acho que são bem interessantes. Essa primeira é para o público geral, né? É o aplicativo do coronavírus, está disponível, tá? Eu testei, assim, é muito interessante porque ele vai mostrar as unidades mais próximas de cara. O aplicativo ele pergunta se você está bem de saúde, você não está. Então, assim, vamos divulgar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para todo mundo. Achei bem interessante mesmo o aplicativo, achei legal. E a outra ferramenta já mais para o nosso público, né, para o público do hospital. Esse é um curso online, tá? E ele é gratuito, ele tem mais ou menos 5 horas de duração, 4 a 5 horas de duração. E vai falar, na verdade, de todos esses novos vírus respiratórios e de medidas que a gente pode tomar, estratégias de prevenção, né, de detecção. Esse curso é muito bacana e ele está gratuito online, é bem interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais. A gente está tendo uma conversinha rápida hoje, é lógico que a gente não vai conseguir chegar a todos os pontos, tá? Queria agradecer mais uma vez, tá? Queria agradecer a Prodepa, a CESPA, né, pela iniciativa do evento. Eu acho que propagar essa informação é uma das estratégias mais importantes que a gente vai ter contra esse vírus. Santa Casa, que a gente está trabalhando duro, pesado lá, né? Governo do Estado. Então, assim, que as pessoas percebam que existe uma mobilização grande, né? É lógico que o vírus não está poupando países ricos, países pobres, enfim, o vírus não está poupando ninguém, né? E nós temos algumas dificuldades que nós já tínhamos antes da Covid, né? Isso é fato. Mas existe toda uma preocupação, todo um cuidado que está sendo tomado nesse sentido, tá? Então, obrigada a todos. Obrigada, doutora Vanessa Santos, médica infectologista. A gente vai dar continuidade agora, repassando a palavra à doutora Norma, que é médica intensivista e diretora técnica assistencial da Santa Casa. Tá? Só relembrando que quem está acompanhando a gente pode mandar as perguntas pelo nosso chat, tá? A Adriana está aqui, conectada, e ela vai fazer a seleção dessas perguntas, tá? Bom, boa tarde a todos. Vanessa, maravilhosa a sua explanação. Inicialmente, eu vou fazer reforço que a Vanessa já falou, agradecer realmente a Secretaria de Estado pela essa iniciativa, que é importantíssima. Todos nós estamos aprendendo juntos sobre esse novo vírus. Então, essa discussão, esse debate, essa busca de conhecimentos, ela é fundamental para a gente poder realmente evoluir e combater essa doença. Agradecer à Fundação Santa Casa também, da qual fazemos parte.
a Prodepa, por esse apoio tecnológico que nós não temos e que realmente nos ajudou muito na construção de todo esse momento, e ao governo do Estado, pela preocupação em fazer com que todos nós possamos ter condições de ir para o embate, né, de ir para o controle, né, dessa doença, né, dentro do nosso Estado e dentro do nosso país. Bom, inicialmente a gente pode começar falando dos cuidados intensivos do Covid-19, e aí a gente buscou dentro do manual do Ministério da Saúde quais seriam os pontos que a terapia intensiva, da qual eu faço parte, estaria de forma importante trabalhando para ajudar os pacientes acometidos da doença. Então, aí a gente tem os últimos itens desse slide aí, desse manual, dessa tabela, que fala sobre as pneumonias graves, sobre a síndrome da resposta da respiratória aguda e a sepse, né, o choque séptico também, né? Então, são situações realmente em que nós, intensivistas, lidamos habitualmente, rotineiramente. Então, para nós, o vírus é desconhecido para nós, porém, tratar as complicações que esse vírus leva é o nosso dia a dia dentro da terapia intensiva. Então, a gente está um pouco acostumado a lidar com esse manejo desses pacientes críticos, né? O doutor Luciano, eu coloquei ele aqui, ele foi presidente do Instituto Latino-Americano da Sepse, ILAS, no período de 2016 a 2019, até o ano passado. E assim, eu coloquei ele aí porque uma das pesquisas que a gente fez para poder construir essa apresentação veio realmente de um chat que ele tem, e isso eu fiquei bem impressionada com a postura dele, porque ele traz para todos nós esse conhecimento que surpreendentemente, nas épocas atuais, onde a gente tem toda uma tecnologia, onde a informação ela corre de maneira bem rápida, ele consegue estar processando todas essas informações vindas de fora para nós e trazendo isso para uma discussão. É bem interessante o posicionamento dele. E como ele trabalha muito com sepse, ele traz esse olhar de que o conhecimento ele é fundamental para que nós possamos realmente salvar mais vidas, né? Então, o manejo de pacientes graves com relação ao Covid-19 é nos trazido pelo professor Bindu, que foram os primeiros a observar e a tratar os pacientes acometidos dessa doença, né? Então, aí tem um artigo que ele publicou com relação a 1.100 pacientes que ele observou, e daí tirou um pouco do manejo de como eles estavam tratando esses pacientes, né? Ele apresentou isso para a Sociedade Europeia de UTI. Então, o que ele observou? Que a letalidade na China desses 1.100 pacientes que foi acompanhado, 2 a 3% desses pacientes evoluíam a óbito. Ele acreditava que esse resultado ele estava ainda superestimado, porque 80% dos pacientes são assintomáticos ou têm sintomas leves. E destes pacientes, 5% que internavam nas UTIs. Destes, 2,3% eram submetidos à ventilação mecânica e 1,4% foram os que faleceram dessa população. A sequência clínica observada, a Vanessa já falou muito bem aqui anteriormente, é que na primeira semana os sintomas eram respiratórios, gripais e gastrointestinais. A partir da segunda semana é que aparecia a piora clínica, com falta de ar, rigidez torácica. Então, o paciente realmente entrava em disfunção. O comprometimento clínico ele se apresentava por hipoxemia, com necessidade de ventilação mecânica, a síndrome do desconforto respiratório agudo, o choque, disfunção miocárdica com troponina elevada e lesão renal. Então, o paciente evoluía realmente para uma disfunção importante. E a miocardite, a gente vai falar mais na frente, é preponderante para essa mortalidade.
O tratamento que nós podemos fazer para esse vírus, para essa doença, é o suporte, que todos os intensivistas estão acostumados, né, a lidar dia a dia com esse suporte ventilatório, hemodinâmico, e assim vai. Então, é a recomendação para ele. E o mais importante, uma intubação precoce para os casos graves. Não adianta protelar, nós temos que intubar o mais precoce possível para dar chance de sobrevivência aos pacientes. No caso de hipoxemia refratária, as terapias de resgate, os bloqueadores neuromusculares, a posição prona e o recrutamento, que tem que ter parcimônia, né? Então, e a ECMO, como já falou aqui a Vanessa, é para casos selecionadíssimos onde tem, que não é a nossa realidade dentro do nosso estado, a gente não tem dentro das nossas UTIs. E o que se observou? Que são casos bem raros que precisam de ECMO. O corticoide, como bem a Vanessa falou, é uma indicação muito controversa pela possibilidade de aumentar a liberação viral. Então, não tem se usado. Esse aí é um exemplo, uma foto do paciente em posição prona. A preocupação da posição prona é o treinamento das equipes em colocar o paciente nessa posição. Então, realmente, a gente tem que preparar a nossa equipe para esse tipo de procedimento que requer realmente um treinamento de todos, porque você vai ter que envelopar o paciente com lençol e virá-lo para essa posição. Habitualmente, o tempo que esse paciente vai passar nessa posição é de 14 a 16 horas. E, lógico, tem algumas complicações que precisam, né, serem trabalhadas, como a extubação acidental, como úlcera, né, lesão por pressão. Então, todos os cuidados que os riscos para o paciente têm. Os achados que foram identificados nos pacientes na China, esses 1.100, foram de pacientes que faleceram, foram os mais idosos e com comorbidades, especialmente cardiovascular. Nos exames laboratoriais, o que foi identificado? Maior leucocitose, maior linfopenia, plaquetopenia, aumento das enzimas hepáticas nos que faleceram em relação aos que sobreviveram. Os biomarcadores como troponina, mioglobina, PCR e interleucina C ficaram mais aumentadas nos pacientes que evoluíram a óbito. E a tomografia do tórax apareceu uma opacidade em vidro despolido. As causas dos óbitos identificadas de ordem clínica foram por insuficiência respiratória, 53% dos pacientes, dano miocárdico, 7%, o dano miocárdico, mais falência cardíaca, mais insuficiência respiratória foram 23%, e uma causa importante aí de complicação, né, seria a miocardite fulminante. Então, essa é a preocupação maior, onde realmente nós, da terapia intensiva, tem que monitorar esse coração através do eco, para poder avaliar a função cardíaca, que seria um caso mais crítico para eles. Aí uma tomografia, né, mostrando que o comprometimento ele é bilateral em todos os lobos, então é bem agressivo mesmo, lembrando realmente a síndrome do desconforto respiratório do agudo que a gente já está acostumado a ver. Para a intubação, nós temos que ter cuidado. Então, quais são as orientações para se intubar um paciente? Primeiro, a intubação tem que ser feita com uma máscara N95. Não podemos usar máscara cirúrgica de maneira alguma. E a proteção dos demais EPIs, uso de luva cirúrgica padrão, avental de manga longa e o face shield, que é o preconizado, como está a foto ali, né? Aquele protetor que pega toda a face, né? Não, o ideal seria a gente ter, que não é a nossa realidade dentro do Brasil, né, um leito com pressão negativa, e, infelizmente nós não temos. A gente até colocou aí um filtro EPA para portátil, né, que é o que a gente está pensando em utilizar na Santa Casa, e utilizar uma intubação de sequência rápida, ou seja, ela não pode ser feita pelo nosso residente que está treinando.
ela tem que ser feita pelo nosso profissional mais experiente em intubação, porque ela tem que ser rápida. Não usar VNI ou catéter de alto fluxo. O que se discute? É a disseminação de aerossóis. Utilizar ventilação mecânica invasiva precoce. Então, quanto mais precoce nós pudermos estar intubando esse paciente e colocando em ventilação mecânica, mais possibilidade, mais chance a gente está dando a ele, né? Não ventilar com ambu, utilizar um médico mais experiente, utilizar EPI só no isolamento, não sair com nada dos EPIs que entrou no quarto do paciente para fora, e definir o time para o procedimento. Isso é importantíssimo, gente. Quem vai entrar para auxiliar, para ajudar no procedimento de intubação? Isso tem que estar bem claro entre a nossa equipe, porque essa equipe tem que estar treinada para fazer esse momento rápido e preciso. Esse slide, ele mostra o que a comunidade canadense ela postou com relação ao que fazer e o que não fazer, que foi o que a gente colocou lá no slide anterior, no momento da intubação. Tá? Então, ele mostra tudo aquilo que eu citei anteriormente, ele está descrito nesse único quadro aí. Tá? Bom, o manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo. O manejo inicial, pré-síndrome do desconforto respiratório. O volume corrente que nós vamos ter que fazer, ele tem que estar entre menor do que 6, de 4 a 6 ml por quilo de peso. Tá? E utilizar toda a sistemática para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Quando a gente confirmar essa síndrome de desconforto respiratório agudo, nós vamos manter o volume corrente menor que 6 ml por quilo, a pressão de platô menor do que 30 e um PIP maior do que 5. A gente vai falar um pouquinho desse slide aí, mas eu vou comentar algo que eu recebi hoje ainda que é bem interessante, né? Quando houver piora hipoxêmica, quando a relação PaO2-FiO2 estiver menor que 200, nós vamos aumentando essa PIP de forma parcimoniosa, porque nós recebemos aqui um documento do professor Paolo Pelloni, que é um italiano, né? A Itália está agora vivendo um momento mais crítico. E ele colocou algumas recomendações gerais, onde ele fala que essa PIP ela tem que ser de 13 a 15. Tá? Então, nós vamos aí observando, monitorando esse paciente para atingir no máximo uma pressão de 15 milímetros de mercúrio. E se essa relação PaO2-FiO2 ela não melhorar após todos esses ajustes, ou seja, se ela estiver abaixo de 150, aí sim nós vamos utilizar a posição prona por volta de 12 a 16 horas por dia e avaliar o uso de bloqueador neuromuscular. Se essa relação PaO2-FiO2 estiver menor que 80, nós vamos ter uma hipoxemia refratária. Aí, quem tiver ECMO, seria o momento de realmente pensar na ECMO, na oxigenação extracorpórea. As outras abordagens é o cuidado com fluido, depois de estabilizado, manter esse balanço negativo, e também o uso do óxido nitroso no inalatório. Ali eu botei sobre o estudo ART, que trabalhou sobre recrutamento alveolar. Esse estudo ele começou a observar que havia um aumento da mortalidade quando, com relação ao recrutamento alveolar, com altas pressões respiratórias. Então, tem que se ter esse cuidado. Tá? Aí, rapidamente, é tudo aquilo que eu já falei, todos os cuidados com o coração, com o uso de corticoide. Então, é um resumo, é bem interessante esse resumo que fala sobre a ventilação mecânica, não uso do ambu, tudo que a gente falou dos cuidados com o paciente crítico, né? No próximo slide, a gente tem aí um tomógrafo de bioimpedância, tá? Que nós temos na Santa Casa, onde você pode monitorar a ventilação mecânica do seu paciente e saber
como esse pulmão está respondendo às manobras que você está utilizando. É bem interessante porque realmente ele te mostra o tempo real do trabalho da condução ventilatória no paciente. Com relação ao choque séptico, todo mundo a gente que trabalha com paciente em sepse, sabe que o importante é você reconhecer a sepse. Então, nesses pacientes, reconhecer a sepse, iniciar o bundle de sepse, todas as medidas realmente de controle da sepse, antibiótico em até 1 hora, ressuscitação do choque séptico através de cristalóides, uso de droga vasoativa, não usar solução hipotônica. Então, o manejo do choque séptico nesses casos é idêntico ao que a gente já trabalha dentro da terapia intensiva. Coloquei aqui nesse slide um pouquinho de paciente grávida, porque a Santa Casa ela é referência materno-infantil. Então, eu achei interessante a gente falar alguma coisa sobre a grávida. Bom, a terapia de suporte para a grávida é igual de todos. A única diferença é a decisão sobre o parto de emergência e interrupção da gravidez. Esse é o momento mais desafiador para a equipe, tanto da terapia intensiva quanto dos obstetras, que precisa avaliar a idade gestacional, a condição da mãe, a estabilidade fetal. Então, o obstetra, o neonatologista e a terapia intensiva, ela tem que estar junta nesse controle, nessa avaliação. Então, vai depender muito da condição da mãe clínica para se definir sobre a interrupção de gravidez. A prevenção de complicações na UTI, só voltando a lembrar que é importantíssimo, né, a gente combater a doença, né, controlar a doença e também evitar que que os nossos serviços ele possa contribuir para agravar ainda mais. Então, nós temos que realmente praticar todas as medidas preventivas. Reduzir dias de ventilação mecânica. Hoje eu recebi a recomendação do Dr. Paulo, informando que não deve ser retirada essa ventilação tão precocemente. Então, vamos ter que realmente avaliar esse momento, né? Seguir um protocolo de desmame, trabalhar com sedação e interrupção diária, dependendo da situação do paciente. Reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, cuidado na intubação, manter essa cabeceira elevada, semicetado. Utilizar um sistema de sucção fechado, porque nós vamos usar pressões mais elevadas, então, no momento de aspiração, isso pode contribuir para a piora desse pulmão. Então, esse sistema fechado de sucção ele é importantíssimo. Reduzir o tempo de ventilação mecânica, dependendo da evolução do paciente, e a troca de circuitos se tiver sujidade. Não seguir o protocolo que se usa dentro da instituição. Reduzir a incidência de tromboembolismo venoso, então lembrar da profilaxia farmacológica e mecânica para TEV. Reduzir a infecção sanguínea associada a catéter, seguir o checklist de implantação do catéter, de controle desse catéter. Minimizar a ocorrência de úlceras de decúbito, mudança de decúbito, então seguir realmente as prevenções. Reduzir a incidência de úlcera de estresse e sangramento gastrointestinal, ver a parte da nutrição precoce, bloqueadores de receptores de histamina 2 e assim por diante. Reduzir a incidência de doenças relacionadas à permanência UTI, mobilidade precoce do paciente no início da doença, quando for seguro para realizar. Então, sempre lembrar da mobilidade precoce. Esse aí é o modelo de sistema fechado de aspiração, que é o ideal de utilizarmos nesses pacientes, para evitar realmente essa descompressão do pulmão, que pode agravar e piorar o prognóstico do paciente. E aqui, só reforçando, para finalizar, pode passar, como que devemos nos proteger? A Vanessa já falou aqui muito sobre isso, né? Isolamento para os casos suspeitos e confirmados, utilizar EPI, importante treinar a equipe para colocar e retirar as EPIs, porque a gente pensa que não, todo mundo sabe como é que faz, mas realmente tem que ter cuidado na retirada da máscara, na retirada de todo o EPI. Higiene das mãos, importantíssimo, tá? Uso do óculos de proteção,
a máscara N95 para intubação, para quem está a menos de 1 metro do paciente, o avental impermeável de manga longa gorro e luvas de procedimento. Tá? Então, isso é importante que a gente se lembre de tratar o doente, mas também de se proteger para fazer os procedimentos necessários no paciente. E para finalizar, para agradecer esse momento que eu acho que é importantíssimo, a nossa discussão também sobre isso, é que algumas tempestades elas chegam apenas para testar a força das nossas raízes. Então, precisamos realmente estarmos fortes, firmes, conhecendo realmente o que devemos fazer para passar por esse momento, que mundialmente está muito difícil, mas que todos os nossos colegas da Itália, da China, todos estão colaborando para que quem ainda não está nesse momento crítico possa se preparar de forma adequada. Obrigada. Obrigada, doutora Norma. Obrigada, doutora Vanessa. A gente volta, né, a reforçar que esse link ele está disponível, então quem puder compartilhar, quem está acompanhando, né, a videoconferência pode compartilhar, tá? As buscas também podem ser feitas pelo tema, né, dessa videoconferência, que é SARS-CoV-2 e Covid-19, aspectos gerais e recomendações nos casos graves. A gente também vai disponibilizar aqui, como a gente sabe que o horário de todo mundo é muito corrido, né, a gente vai disponibilizar o contato da CCIH da Santa Casa. Tá? Só um momentinho, só vou dar uma checada aqui. O e-mail da CCIH da Santa Casa é acihsantacasa, PA tudo junto, acihsantacasa, PA tudo junto, @gmail.com. Então, quem estiver acompanhando e, né, for revisar esse tema, porque ele vai estar disponível, o link vai estar disponível, pode encaminhar as suas dúvidas, tá, para o nosso e-mail. A gente agradece muito à Prodepa, a equipe da Prodepa, que nos deu suporte aqui. Muito obrigada. Agradece vocês duas novamente, né, pela disponibilidade. A gente sabe que o dia a dia de todo mundo é muito corrido. Muito obrigada, Adriana, também, coordenadora da CH. E nós estamos disponíveis, né? A Santa Casa está disponível para fazer todos os esclarecimentos que estiverem dentro, claro, da nossa, né, responsabilidade. Então, com isso, nós encerramos essa transmissão.